Meus irmãos, vamos passar a parte da palavra do Senhor, abrindo nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 2. E ouvindo a leitura dos 7 primeiros versículos de Lucas 2, Lucas 2, de 1 a 7, assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, deste que é considerado o primeiro historiador cristão, por ter historiado não só este evangelho, mas também o livro de Atos, não é? Que foi também outro marco na história das narrativas da igreja. E após uma investigação detalhada sobre os eventos que cercaram a vida e a obra de Jesus Cristo, ele relata aqui, dentro de tudo isso, a ocasião em que o Messias nasceu. No capítulo 1 deste evangelho, Lucas trata de um contexto mais religioso, dos cânticos de Maria, de Zacarias, trata da situação do templo, dos contextos ligados à religião, mas agora ele se atém um pouco aqui à situação política da época, ao momento em que Cristo chegou ao mundo, em que Jesus nasceu, no seu contexto político. Havia uma profecia quase que milenar de um profeta chamado Miqueias, que no capítulo 5 da sua profecia, no versículo 2, ele disse exatamente onde o Cristo haveria de nascer, e seria num lugar chamado Belém, como nós vamos ver. Ele diz assim: "E tu, Belém Efrata", isso é o profeta Miqueias há quase 1000 anos atrás, antes deste evento aqui. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Lucas, no entanto, não cita essa profecia, como os irmãos perceberam na leitura, mas ele já cita o cumprimento dessa profecia, até por conta das ênfases que ele dá aqui no versículo de número 4, não é? A cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A ideia é enfatizar bem que o mesmo local em que o Messias nasceria e nasceu é o mesmo local onde Davi também nasceu. E isso é parte da profecia que confirma a vida desta criança como sendo o Messias prometido. Então, em vez de mencionar, ele apenas alude, ele apenas faz uma menção aqui a essa profecia de Miqueias, irmãos. As palavras de abertura do capítulo 2, que nós lemos, naqueles dias, elas têm um tom profético, elas têm aquele ar profético quando alguém está narrando o acontecimento que foi previsto há muito tempo atrás. Então é nesse clima, é nesse ambiente que o Lucas coloca aqui o seu destinatário, né, que é Teófilo, e também coloca todos aqueles que leem o seu evangelho e que não têm ainda um compromisso com Cristo.
E é nesse tom que ele vai apresentar, portanto, o seu relato sobre a ação de Deus naquela pequena vila, a vila de Belém. A questão do cenário político e local está bem claro aqui, irmãos, mas nós não sabemos por que Deus quis que fosse naquele tempo, né? Nós não sabemos, não temos clareza sobre por que Deus escolheu há 2000 anos e não há 1000 anos, ou há 3000 anos, ou há 4000 anos, não é? O imperador da época, ou o imperador do mundo, era um homem chamado Gaio Otávio. O título de César Augusto foi algo que o Senado romano conferiu a ele no ano de número 27. A palavra Augusto, ou Augustus, significa elevado. Era um termo que significava também uma homenagem e uma quase adoração a esse imperador, em reconhecimento à sua posição suprema como governante de todo o mundo da época. Todo mundo conhecido era governado pelo Império Romano, irmãos. O governo dele também foi bastante tranquilo, ele conseguiu apaziguar praticamente o mundo inteiro com o poderio romano. Ele tinha um exército muito bom, poderoso, proverbial até hoje, o grande exército romano. Ele também conseguiu melhorar bastante as estradas, e isso melhorou muito para quem queria viajar, ir para um lugar, para o outro. Os correios também, o sistema de postagem deles era muito bom, de mensagens, era muito bem organizado, muito bem articulado, e eles tinham um corpo de bombeiros excelente também. Tudo isso naquele tempo. É claro que as pessoas iam exaltar, e ainda tinha a cereja do bolo, né? Que é a diversão para o povo. Todo filme que vocês assistem sobre o Natal, certamente vocês vão ver lá o Coliseu romano, né? Com aquelas brincadeirinhas, aquelas matinês para criança, né? Com escravo sendo morto por leão. Depois tinha a coisa para o adulto, né? O pessoal participando das guerras, das brigas, nem sempre saudáveis, né? Mas de qualquer modo o povo tinha muita diversão naquela época, né? Mas um ditado já diz que o que é roxinol para uns é coruja para outros, porque alguém estava pagando essa conta. E quem pagava essa conta, pela pujança do governo romano, eram os povos conquistados, dentre eles o povo de Israel. Então, a prosperidade desse povo, de certo modo, era alimentada pela exploração de outros povos, como no caso os judeus. E foi numa dessas ações que visavam contar as pessoas para melhor regular os tributos, né? Foi numa dessas ações aqui que o imperador ordenou um censo. Esse censo historicamente está localizado entre 4 e 6 depois de Cristo. Inclusive, ele é uma das referências que é usado para dizer que Jesus nasceu um pouco antes ou um pouco depois. Vocês conhecem mais ou menos a história, né? Então, esse censo convocava todos a que voltassem à sua própria terra, à sua terra de origem, para um alistamento. E a meta dele, o objetivo desse censo, era contar as pessoas e as propriedades como base, para ter uma base para a cobrança que seria feita de impostos depois nas terras controladas por Roma, né? E eles, para isso, elegiam publicanos, né? Que eram pessoas do próprio povo judeu, para que cobrassem e trouxessem uma determinada quantia. O que eles cobrassem a mais seria deles. Daí os publicanos seriam então odiados como traidores pelo seu próprio povo, o povo judeu. Enfim, Deus poderia ter feito o que ele fez 1000 anos antes ou depois, não é? Porque momentos como esse de interesses financeiros do governo ou algo do tipo sempre existem na história do mundo, né? E ao que parece, Deus agiu livremente, irmãos. Como agiu livremente ao criar o mundo? Ele criou o mundo não por causa de uma pressão externa que havia ou de uma oportunidade que ele teve, né? Uma brecha cósmica que permitiu a ele finalmente criar o mundo dele. Isso não faz simplesmente sentido. O Martinho Lutero, ele explicou muito bem isso quando ele estava tratando sobre Gálatas 4:4. O texto de Gálatas 4:4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou a maturidade dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Martinho Lutero diz assim, que não é que Deus esperou os tempos amadurecerem ou ficarem no ponto para que ele enviasse o Filho, mas que ele enviou o Filho e o tempo se virou para se ajustar, para caber o Filho dele dentro. Então, essa explicação parece ser bastante
interessante do Lutero, porque leva em conta o fato de que o tempo é uma criatura de Deus, assim como tudo mais é criatura de Deus, e quando foi criado, o tempo foi dado junto com tudo isso. O Martinho Lutero entende que o tempo é uma criatura que, diante de Deus, é uma criatura muito simples, no sentido de que Deus, quando ordena certas coisas, tudo mais se ajusta à sua vontade e simplesmente cabe o que Ele quer que caiba em determinado lugar. Essa é uma explicação muito interessante e ela satisfaz em grande parte esse nosso interesse em saber por que naquela época e não em outra, né? O local nós já sabemos, está muito claro, mas por que naquela época e não em outra? Pois bem, meus irmãos, o Augusto encarregou um subordinado seu, que era o Públio Quirino, como governador da Síria, de reestruturar a região onde Israel estava, que é a região da Judéia, não é? Era uma província. O censo em questão exigia que cada pessoa voltasse ao seu lugar de origem, né? E isso entre os judeus estava ligado à ancestralidade, eles iam atrás daqueles que foram seus primeiros pais, né? E um homem chamado José, Mateus tratará muito mais sobre ele, né? Um homem chamado José, que morava em Nazaré da Galileia, um lugar mais dos gentios, ele obedeceu esse censo. E o texto diz aqui, o versículo 4, como eu falei, Lucas destaca, ele era da casa e da linhagem de Davi. Então ele tem a profecia de Miqueias em sua mente enquanto ele está escrevendo ali. Está claro para Lucas que isso é o cumprimento de uma profecia. E é por isso que José, em obediência à ordem do Públio Quirino, que vinha de Augustus, ele tinha que ir se dirigir até Belém da Judéia. E Maria foi junto. Nós não sabemos exatamente porquê, mas talvez porque José não tenha querido deixá-la para trás naquele momento delicado de gravidez e levou-a junto, apesar da viagem penosa. Calcula-se mais ou menos 110 a 130 quilômetros. E naquela época não se tinha um carro para fazer isso em alguns minutos, não é? Então eles provavelmente ou possivelmente foram numa mula ou numa carruagem ou a pé, nós não sabemos, mas certamente foi penoso para uma mulher, numa época em que não havia carro, nem avião, nem um transporte moderno, se deslocar durante tanto tempo e já no estágio final de sua gravidez, irmãos. O ponto central de Lucas neste trecho está no versículo de número 6. Estando eles ali, vejam que é Belém, não é? Aconteceu se completarem os dias, ou seja, chegou a hora. Então esse é o ponto central aqui de Lucas, é a ênfase que ele dá. Quando aconteceu que eles já estavam lá, aí chegou a hora de acontecer o que tinha que acontecer, ou seja, a profecia de Miqueias chegou a hora agora de se cumprir, não é? E talvez por se esforçar demais, nós podemos explicar por esse aspecto, Maria sentiu que sua hora chegou, talvez também pelo fluxo de pessoas, não havia lugar naquele albergue, porque ao que parece não era exatamente uma hospedaria no sentido que nós temos hoje, mas um lugar onde os viajantes ficavam assentados, esperando. Ali era um lugar inapropriado e não havia nem mesmo lugar mais para eles. Eles tiveram de ir para uma espécie de galpão ou de gruta, era um local mais apropriado para a guarda de animais ao fim do dia, e foi lá, irmãos, que tudo aconteceu. Há um ponto intrigante aqui, que é o relato de Lucas, que é bastante econômico, especialmente para um médico, né? Lucas é médico e ele podia dar um relatório completo para a gente de tudo que aconteceu, né? De cada detalhezinho do nascimento da criança. E nós nos perguntamos por que da brevidade lucana aqui. Ele só diz aqui no verso 7, e ela deu à luz. E ela deu à luz. E ela trouxe à luz a criança. Nascia o primeiro filho da Virgem, a Virgem Maria. E talvez essa brevidade, irmãos, se deva ao fato, quando nós pensamos com a mente do autor, se deva ao fato de que ele estava lidando com um evento incompreensível, com algo que ele não tinha total compreensão do que estava acontecendo ali. O ponto admirável, certamente para Lucas, não é que Deus
nasça no meio de animais, no meio de um ambiente totalmente inapropriado. Não é que Deus fosse amamentado por uma virgem, não é que Deus precisasse de fraldinha ou precisasse de leite. O ponto mais central aqui, o ponto que provavelmente intrigou mais a Lucas, é que Deus houvesse nascido. Isso aí é que, porque já estava claro para ele aqui, que Deus estava assumindo a natureza humana. Isso para ele realmente é estranho. Seria semelhante não, guardadas muitas proporções, a você pegar um galho de árvore, você sabe que tem um tipo de vida, e você de repente cortasse ele e visse ele saindo sangue. Aquilo seria assustador para você. O fato de que há algo de humano naquele galho. Então isso aí provavelmente é o que chamou mais a atenção de Lucas, porque ele discernia pelo Espírito Santo que aquilo não era mais um nascimento, que ele certamente já tinha presenciado como médico, não é? E o restante das coisas, o local, o sangue, fralda, leite, tudo isso é maravilhoso, de fato. Os requintes, né, que cercam o nascimento do Messias, mas não são mais do que aquilo que Lucas está enfatizando, destacou e destacará. O que é a origem da criança, ele já deu isso no capítulo 1, versículo 35, é uma origem divina. A identidade da criança ele falará mais à frente, no capítulo 2, versículo 11, que é a identidade do Filho de Deus, e o destino dele, no capítulo 1, versículos 32 e 33, que é um destino glorioso de redenção da raça humana. Então, é desse ser que Lucas está falando, quando ele é bastante econômico, dizendo, a criança nasceu, ela deu à luz um filho. No entanto, o que nós vemos aqui também, irmãos, é que Lucas equilibra com bastante cuidado a sua profissão, tanto de historiador, como também de médico, porque ele demonstra interesse no local onde o bebê foi posto. Quando um médico demonstra interesse no lugar onde o menino foi posto, você pensa uma coisa, ele vai falar dos critérios de higiene, né? De que era um lugar inapropriado, não é um lugar legal para colocar, tem que colocar em tal lugar, tal. Mas o Lucas também está aqui interessado em história, por causa dessa sua função para a igreja cristã, não é? Então, ele conta aqui que primeiro ele descreve o cuidado da mãe com o menino, né? Ela enfaixa o bebê para certamente aquecê-lo e protegê-lo, já que ele ia ficar num lugar de alimentação de animais, ou seja, um lugar totalmente impróprio, provavelmente cheio de problemas ali para a criança estar, né? Só que mais à frente, irmãos, aqui já fora da nossa porção, no versículo de número 12, ele fala também do local, mas já da perspectiva do historiador cristão, não é? Ele diz no versículo 12 e no 16, ele disse que o bebê na manjedoura seria também um sinal, não um sinal de falta de higiene, um sinal de preocupação médica, mas um sinal de que Deus não deixou a humanidade à mercê do seu próprio destino. Então, o bebê na manjedoura é esse sinal de que Deus não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Num dos piores lugares para se nascer, nos lugares mais além da própria Belém ser um lugar insignificante em termos geográficos, ele foi nascer no lugar mais insignificante de Belém, para mostrar que a vida humana tem significância, tem significado. Então, se Jesus nasceu no meio do antro da nossa perdição, da nossa treva, da nossa morte, significa que a vida tem sentido, tem significado. Esse é o ponto de Lucas aqui, quando ele chama este ser de o Salvador do mundo, versículo de número 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está se referindo aqui, Lucas narrando a fala do anjo, não é? E certamente concordando com ela, irmãos. Ao mesmo tempo, o casal ficou naquele lugar, como eu falei, por razões práticas. Não havia um lugar apropriado. Essa palavra hospedaria, a palavra grega katalima, é bastante genérica. Ela não se refere a um estabelecimento
como nós, que nós temos hoje as pousadas, né? Não era exatamente aquela coisa de uma recepcionista, quartinhos, não. Era mais ou menos parecido com um albergue desses, quando a pessoa vai para a Europa para fazer passeio, com mochila nas costas, ele encontra. Não é um lugar exatamente apropriado para que uma mulher grávida esteja, ainda mais nos seus últimos dias, né? Então, certamente por isso, por não haver lugar nesse albergue, eles procuraram outro lugar mais reservado, que acabou sendo uma espécie de albergue também, só que com certamente mais privacidade e junto, possivelmente, alguns animais, né? Nós vimos, irmãos, há alguns dias que o propósito de Lucas é inteirar os seus leitores, é não permitir que ninguém fique enganado sobre os múltiplos relatos do Natal, sobre os muitos relatos que surgiram acerca do Natal. E ele apresenta detalhes sobre o nascimento de Cristo, não apenas no campo religioso, mas também no campo social e político, para nos dar certeza, para não sermos enganados. Basicamente é para isso que Lucas ele quer dar certeza inteira para vocês fiquem firmes em Deus e confiem que de fato o seu relato é exato e verdadeiro. Havia muitos relatos na época, há muitos relatos hoje, muitos deles cheios de mentiras, cheios de ignorância ou de malícia, de superstição, outros misturados com comércio. Vocês veem que o sentido do Natal está como se estivesse num rio de lodo, sendo misturado, parece que caiu um caminhão de lixo no meio, em cima do sentido do Natal, e de vez em quando o que acontece é que a igreja brada, né? A pregação fala, esclarece as pessoas, mas depois disso o rio de lodo vem de novo para envolver as pessoas. De vez em quando um coral abre suas vozes numa madrugada e canta, e aquilo abre o clarão de luz e as pessoas percebem, isso é o Natal, isso é o Natal, é a Virgem que deu à luz um filho, e aquilo faz toda a diferença em nossas vidas. Então é importante que essa mensagem seja ecoada sempre. Por quê? Porque sempre esse rio caudaloso, nojento, de ignorância, de malícia, de perversidade, de comércio, de dinheiro, de um montão de coisa, vai tentar tirar do coração das pessoas o foco exato, o foco real do Natal. E a solução para nós é essa, irmãos, é resgatar o verdadeiro relato e o sentido do Natal que estão aqui contidos em Lucas. E foi o que Lucas fez nos seus mínimos detalhes, deixando claro que nada aconteceu por acaso, mas unicamente pelo cuidado paternal de Deus. Nós afirmamos isso a partir da primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg, que é um dos catecismos reformados que nós temos, de que qual é o seu único consolo, né, na vida e na morte, é que eu não sou meu, mas eu pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai descrevendo o que é que Cristo fez na minha vida, e foram coisas tão maravilhosas que hoje eu concluo de que nada do que acontece me acontece por acaso, mas unicamente pelo seu cuidado paternal. Aqui é o ponto mais central do cuidado paternal de Deus para conosco, irmãos. Ele tem enviado o seu Filho para nascer, para viver, para morrer por nós. Se Deus cuidou dessa parte que é central, por que a gente não espera que Ele cuide das periféricas? Isso quem faz é Paulo, né? Ele argumenta assim em Romanos 8. Deus tem cuidado do seu povo, e a prova está aqui. Esta que é a prova central, porque em Cristo nós temos perdão para os nossos pecados e temos a certeza da vida eterna. Tudo mais que nós não tenhamos num momento ou em outro, nos parecerá periférico, e de fato será, quando nós considerarmos esse cuidado tão centrado de Deus pela vida daqueles que seriam escolhidos, ou que foram escolhidos e seriam chamados por Ele, irmãos. Nós podemos observar vários fios aqui sendo costurados pela providência de Deus, quando nós consideramos que cerca de 700 anos antes, o próprio Deus já estava preparando esse momento, já estava anunciando esse momento pelo seu servo Miqueias, para que se cumprisse tudo em Belém do primeiro século. Nós observamos que Deus estava operando, irmãos. Deus operou no coração daquele imperador ambicioso que queria mais dinheiro do seu povo, do povo conquistado. Deus operou por meio das contrações da Virgem. Cada contração foi regulada pelo perfeito cuidado de Deus, até que tudo fosse se ajustando com seus fios religiosos, sociais e políticos, tudo isso visando a nossa salvação.
Se vocês vissem essa costura, como de fato vocês podem ver pela fé tudo isso, vocês não vão nunca considerar Natal como um tempo de reflexão. Não, o Natal é tempo de culto. Natal é tempo de adoração. Natal é tempo de você se prostrar e bendizer a Deus por sua bondade em sua vida, e que de um modo tão maravilhoso Ele fez isso. Ele não foi simplesmente arbitrário como poderia ser, e de certo modo foi de ordenar apenas, nasça agora Jesus. Não, Ele costurou milhares de fios para que aquelas coisas acontecessem, e quando nós vemos isso, esse espetáculo pela fé, pelos olhos da fé, nós não podemos ficar só na reflexão. Nós de fato devemos responder isso com culto, com todo o nosso coração, agradecer ao nosso Senhor, curvar-se diante dEle, gratos por toda a sua salvação, como de fato estamos aqui hoje para fazer, como de fato estamos fazendo. E nós devemos dar graças a Deus por essas santas disposições que Ele põe em nosso coração, mas isso é fruto da clareza que Ele nos dá no meio de tanta sujeira, desse caminhão de entulho que todo ano é derramado sobre a nossa cultura para tapar o significado do Natal. Mas pela graça de Deus, Ele sempre reluz. Deus sempre faz com que o verdadeiro sentido do Natal venha à tona, irmãos. Eu gostaria de encerrar lendo uma citação do Calvino, João Calvino, reformador francês, sobre este episódio, que ele resume muito bem esses versículos que nós lemos, e com esta citação eu encerro o sermão. Ele diz assim: tal foi a condição do seu nascimento, porque Ele tomou sobre si nossa carne para este propósito, de esvaziar-se a si mesmo, Filipenses 2,7, por nossa causa. Quando Ele foi lançado num estábulo, posto numa manjedoura, e um alojamento o recusou entre os homens, foi para que o céu pudesse ser aberto a nós, não como alojamento temporário, mas como nosso eterno país e herança, e para que os anjos pudessem nos receber em sua morada. Belas palavras. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.